Começando mais uma aula aqui onde a gente vai te ensinar como rentabilizar investindo em imóveis. Eu sou o Leandro Cardoso. Eu sou Adriano Lima, corretor de imóveis. O que a gente vai ensinar aqui hoje? Como dobrar o patrimônio? Em até 3 anos investindo com segurança no lugar mais seguro do mundo, que é, Em imóveis, né? com Investindo em certeza. patrimônio físico. Então vamos lá, nessa aula aqui a gente vai te mostrar os 5 pilares que você precisa entender, precisa conhecer para investir com segurança e com rentabilidade alta em imóveis. E eu deixo até mostrar na tela aqui. Nossa, compartilhe com eles. Ó, dobre o seu patrimônio em 3 anos. A gente chamou esse método de método 2 em 3. E surgiu lá atrás. Eu já sou empresário, investidor, então gosto muito de investir em imóveis. E conheci o Lima, que já trabalha há quase 10 anos com isso, em imóveis. E ele, quando eu me encontrei com ele, ele começou a me ensinar muita coisa. E eu falei assim: caramba, Lima, você é o primeiro corretor que está me ensinando coisas, né? Ele também, além de corretor, é advogado, então ele conseguiu me ensinar também bastante coisa da parte jurídica, me deu muita segurança. Aquela parte mais chata, né? Mas que é bom É, o cliente, quando está investindo, entender, né? Ele fica mais seguro, né? E depois que eu comecei a entender um pouco mais do mercado, já estudo isso há muito tempo, há muitos anos, mas o Lima me trouxe uma visão diferente e eu percebi que eu caí em algumas armadilhas, né? Armadilhas que você vai entender como não cair nessas armadilhas Que também. são muito comuns, né, Leandro? Muito Muito comum, comuns. muito comum. A primeira delas é achar que para investir em imóvel tinha que ser tem que ter muito dinheiro lá para ter o dinheiro e investir, né? Ser milionário, tudo mais. Então eu comecei a investir depois que eu já tinha um certo volume financeiro. E hoje eu percebo que isso aí É me uma atrasou, falácia. né? Eu poderia ter começado antes. É, Inclusive hoje eu compro imóveis com baixo volume de entrada, baixo desembolso de caixa. E isso me, ao contrário do que eu pensava, me dá um rendimento muito maior. Inclusive é um dos pilares do método que a gente vai falar para você aqui hoje. então, se você está querendo investir em imóveis, certamente você já pensou nisso. Putz, mas eu não tenho dinheiro. Espera, acompanha essa aula até o final que você vai mudar seu mindset. Exatamente. Aqui você vai entender como é que você pode investir em imóvel gastando pouco. E é isso que a gente já vai mostrar aqui na tela, ó. A gente preparou um material bem bacana para você. E a gente vai te mostrar os 5 passos para dobrar o seu patrimônio. Lima, o primeiro, acho que vale ressaltar, né? Que tem onde que os bilionários investem a sua fortuna. A maioria dos bilionários investe em real estate, né? Pela sua solidez, pela sua Vamos falar o rentabilidade. português correto, que o linguajar claro para todo mundo que está nos A ouvindo. maioria das pessoas tem muito capital, elas investem em imóveis por quê? Segurança, valorização e engana-se, é o que o Leandro a gente estava falando antes, que se você está vendo essa reportagem sobre os bilionários e você não é um deles, nem eu nem o Leandro somos, mas nós conseguimos viabilizar a entrada no mercado imobiliário. Então nós estamos falando de pequenas entradas e tire isso da cabeça que eu preciso pagar à vista. Hoje nós vamos mostrar para vocês como isso é uma falácia aqui no método 2 e 3. É ou não é, Leandro? Exatamente. O que a gente quer dizer assim? Os bilionários investem em imóvel por quê? Porque eles sentem segurança. Quando a gente começa a ter um volume financeiro maior, a gente quer o quê? Segurança. Então, eles vão investir em imóveis ao redor do mundo todo. Claro, tem algumas regiões que têm mais valorização, você vai entender isso também aqui. Mas as pessoas que têm dinheiro, elas se diversificam Seu o seu portfólio. portfólio. Aonde? Principalmente quando tem muito dinheiro, em imóveis, porque é onde você tem muita segurança. E se você aplicar o método que a gente vai te ensinar aqui, você, além de segurança, vai ter também rentabilidade alta. Não é isso, Lima? Exatamente, dobrar o seu patrimônio até 3 anos com segurança não é para qualquer um, né? Exatamente. A gente quer dizer que você vai dobrar o seu patrimônio. Isso significa ter 250% além do CDI. 250% do CDI. Você tem noção do que é isso? Hoje o investimento bom que a gente consegue ver por aí vai estar o quê? 120, 130% do CDI? Isso, exatamente, na taxa Selic atual, né? Que é uma coisa que a gente não tem como saber se vai continuar mantendo. Então, hoje, nesse formato, mas certamente a curto e médio prazo isso vai ser mais difícil ainda. Vai ser muito mais difícil, porque a taxa Selic hoje está muito alta. Então a tendência tá... não é tendência, né? Não vou dizer tendência, eu vou dizer assim, ela pode baixar, pode subir um pouco mais. Mas futuramente eu acredito que ela vai baixar. Mas enfim, hoje vocês vão entender exatamente como a gente vai dobrar o seu patrimônio. Presta Isso. atenção. Mesmo que você não tenha muito dinheiro para dar de entrada, Não tem crédito, não tem experiência e mora fora do Brasil. Se você tiver todos esses itens, não só, você já está apto a investir no mercado imobiliário. exatamente. Inclusive a gente vai mostrar aqui também, para vocês, ó, agora, como que o Biro, por exemplo, que mora fora do Brasil, investiu aqui e dobrou o seu patrimônio. Vamos Sem botar me um, conhecer, nunca vi ele, vou conhecer ele esse ano. vamos ver se vocês estão ouvindo aqui, ó. Espera aí que não tá pegando o som. Deixa eu ajeitar aqui e a gente arruma na hora.
O Biro, por exemplo, para vocês saberem, mora em Nova York, viu a oportunidade, pesquisou sobre a rentabilidade e acreditou no método e hoje ele é um cliente muito satisfeito. Olha só o que ele falou sobre o método. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Biro. Moro aqui nos Estados Unidos há mais de 7 anos e adquiri um ótimo empreendimento com o Lima há 2 anos e meio atrás, lá em Porto Belo. Na época, esse empreendimento valia na faixa de 1.300.000, hoje já está na faixa de 3 milhões. Ele na época conseguiu para mim tabela zero, primeira tabela do empreendimento. E eu tinha intenção de estar vendendo esse empreendimento, mas hoje eu não quero mais vender. Então estou muito feliz. Depois desse empreendimento adquiri mais outros 2 com ele, um outro em Porto Belo e mais um em Itapema. E estou muito feliz com o trabalho do Lima. Um cara muito bacana que eu indico. Tá bom? Um grande abraço para vocês, sucesso, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal, o relato do Biro, um cliente nosso aí que mora em Nova York. Acompanha mês a mês as obras dele subindo, que significa tijolinho subindo, significa dinheiro entrando. E ele já comprou 3 imóveis conosco no mesmo formato, e aí vocês podem perceber se ele tá feliz com o retorno ou não, né, Leandro? Ah, com certeza, né? Dobrar o patrimônio desse jeito assim, ainda mais para alguém que tá fora. Olha só, a segurança que ele teve, comprou um imóvel aqui e tá vendo esse imóvel subindo e valorizando cada vez mais, né? Comprou online, sem comprovação de renda, entrada baixa, parcelamento 2 em 3, numa região que depois a gente vai mostrar para vocês por que a gente recomenda ela, né, Leandro? E o que acontece com quem não consegue utilizar um método como o nosso? Até vou botar na tela para vocês entenderem aqui, ó. O que acontece com quem não consegue aplicar o método 2 em 3 para dobrar o patrimônio em 3 anos? Primeiro, você vai estar sujeito a ter baixa rentabilidade. O que é baixa rentabilidade hoje? A tabela FIP-ZAP hoje mostra que no Brasil, em média, os imóveis, no geral, valorizam 5% ao ano. O que significa isso? Um pouquinho mais do que a inflação, ou mais ou menos ali na linha da inflação. É isso que o imóvel hoje valoriza. Na média nacional. Na média nacional. Isso quer dizer o quê? Se você comprar sem utilizar os pilares, você vai estar investindo talvez num lugar que não rentabilize, ou rentabilize muito pouco. Ou seja, deixando de ganhar dinheiro, né? Isso. E mais o que acontece, Lima? Olha só. Não consegue alcançar a liberdade financeira, porque ele vai investindo, vai botando dinheiro e o seu dinheiro está só equalizando igual a inflação. Só corrigindo. É pior do que se investir em renda fixa, às vezes, nesse caso. Que a renda fixa ela te dá ali a inflação mais 5, 6%. Isso você, às vezes, se investir no imóvel errado, não vai conseguir. Outra coisa que você corre um risco de comprometer todo o seu capital. Se você investe de uma maneira, talvez, que não tem um fluxo de pagamento interessante, Você se aperta. Você se aperta. Então, assim, isso fica até ruim. Se você tem um imóvel que não tem liquidez e você tem muito dinheiro ali parado, isso é mais prejudicial do que te ajuda. Exatamente. Você tira o seu sossego da sua família e acaba dando um passo maior que você consegue. Pois é. E o que acontece com quem... com quem consegue aplicar o método 2 em 3? Os 5 pilares que a gente vai te ensinar. Acontece que ele tem segurança e rentabilidade alta. Se você entender as cidades que mais valorizam no Brasil, você consegue ter uma rentabilidade de 15 a 20% ao ano sobre o valor do seu imóvel. Mas se a gente contar um segredo aqui, até o final dessa aula você vai entender como você pode fazer esse rendimento dobrar de 15% para 30%. Apenas com um dos nossos pilares. Sair do rendimento de 15% para ir para 30% ao ano. É isso Coisa que ninguém nunca te contou, né? E a gente vai te mostrar nessa aula aqui. Outra coisa que você pode, em 6, 7 anos, você investindo aqui mais ou menos 60 mil por ano. Mais ou menos próximo disso, você vai se tornar um milionário. Porque em 3 anos, esses 60 mil que você está guardando já vai se transformar em 300 mil. Mais ou menos. 350, 400 mil. Depois disso, você bota mais dinheiro. Esse que você já tem, ele continua se multiplicando. E se você vai botando mais dinheiro, isso tende a chegar mais ou menos em 6, 7 anos, mais ou menos 1 milhão de patrimônio. Isso pago, né? Não é com dívida e tudo mais. Então você vai ter muito ganho com isso, né? Quem não quer ser milionário? Investindo em imóveis, num lugar seguro. E se você já é milionário, você vai ter mais e mais milhões para você ter patrimônio. Ou seja, se você utilizar o método em 2 ciclos, utilizando esse mindset, essa ferramenta que nós vamos apresentar para você, esse método, você pode se tornar um milionário. Então preste bem atenção. Outra coisa que vai ser bom para você. Primeiro, que você pode comprar de qualquer lugar do Brasil ou até de fora. E segundo, que você vai conseguir perceber e entrar no mercado onde a maioria dos investidores entram, que é
um mercado de elite, é um mercado selecionado. A gente vai te mostrar aqui como é que você faz para entrar nesse mercado. Que é normalmente comprando de tabela zero, mas para isso você tem que conseguir identificar o mercado e comprar no momento mais baixo. E aqui a gente já quer entrar no primeiro pilar. Vamos lá, Lima. Qual o primeiro pilar? Vou até botar a câmera em você. Qual o primeiro pilar? A gente já falou os motivos, as razões, porque ele tem que aprender esse método. Qual o primeiro pilar para qualquer pessoa comum que tem baixo nível não tem mais do que 50, 100 mil reais para investir no imóvel? Onde que ela tem que começar a investir? Bom, pessoal, para a gente falar do primeiro investimento aqui no mercado imobiliário, o método 2 em 3, a gente sempre trabalha priorizando sempre a segurança financeira do cliente, que é comprar o imóvel na parte que na região, na parte que mais valoriza na época, que é na planta. Nós, no método 2 em 3, a gente tem muita expertise no mercado imobiliário e a gente tem acesso a informações e produtos que não foram ao mercado. Então, dito isso, você vai ter acesso, como o Leandro tinha comentado antes, a opções que o mercado desconhece. Sendo assim, você vai comprar um imóvel antes que todo mundo, utilizando um fluxo mais apropriado, mais vantajoso para o investidor. Lembrando, a etapa que mais valoriza sempre é o imóvel na planta. Isso é uma coisa muito importante, apesar de ser meio notório todo mundo saber, mas se a pessoa comprar na planta e a pessoa não comprar a tabela zero, a pessoa já deixa de ter um ganho. Sim. É isso que a gente falou, porque semana passada a gente fez um lançamento que não foi a mercado. Tinha duas imobiliárias que tinham. O Lima, no caso, era um dos corretores que tinha esse produto. Essa oportunidade. E por que acontece isso? Vamos lá, qual é a lógica? Existe a tabela zero, existe a tabela quase, vamos dizer assim, menos um, porque ela vai para poucas pessoas. Por quê? Porque quando a consultora está construindo o prédio, primeiro ela quer validar o produto, então ela libera para poucas pessoas, poucos corretores entendem se aquele produto está fazendo sentido. E ela normalmente ela começa no preço mais baixo. Uma consultora nunca vai começar jogando um metro quadrado mais alto porque ela quer testar o mercado. Então ela vai começar do mais baixo. A partir do momento que ela começa a ver as vendas, ela vai aumentando a tabela. Vai vendendo, vai subindo, vai vendendo, vai subindo o valor. Exato. E ela não pode fazer o contrário. Eu vou começar pelo preço mais caro. Só se for uma consultora muito renomada, algum tipo o maior prédio do Brasil que vai sair agora lá em Balneário Camboriú. Aí ela já começa no prédio lá estratosférico, Mas, né? falando em regra geral, eles começam o preço mais baixo, ou seja, quem chega primeiro pega o metro quadrado mais vantajoso e depois, conforme as vendas vão subindo, o preço vai subindo. Então, se você compra no primeiro momento, você já tem um ganho imediato logo de cara, né? É, e a etapa que mais valoriza, porque você vai ter a construção e ele pronto. Então você tem algumas etapas aí no meio que você pode vender e sair com um ganho muito alto. A primeira etapa é essa, primeiro pilar, anota aí, o primeiro pilar, comprar imóvel na planta, na etapa que mais valoriza, principalmente na tabela zero. Só isso basta? Não. O segundo pilar, ter confiança na construtora. Que é uma consultora que já tem expertise, você já conhece as entregas, você já visitou uma obra entregue da consultora, você já conhece alguém que já comprou dessa consultora, e tudo isso tem um impacto muito grande na sua revenda. Então, dito isso, você que está aí de longe, você sabe que, por exemplo, o que é patrimônio de afetação? Essa é uma das garantias que a consultora pode trazer para você se sentir mais seguro, que é todo o capital alocado da sua parte ou de todos os outros investidores ficará o recurso somente nesse CNPJ, ou seja, todo o investimento será feito nessa obra. O que acontece na verdade? Você dorme tranquilo, sabendo que todo o dinheiro que você está colocando está sendo somente utilizado nessa obra. E é um mecanismo muito simples, o patrimônio de afetação, mas muita gente não sabe, né, Leandro? E muitas construtoras não têm isso. Então você tem que olhar, como o Lima falou, a gente tá até aqui embaixo, aqui, ó, no slidezinho. Histórico da construtora, se ela tem patrimônio de afetação e quais as garantias que ela dá para você. E o terceiro ponto, que é segurança jurídica. Você tem que entender o que tem naquele contrato que você está assinando. E o Lima é advogado, então ele me ajudou muito nisso, me ensinou muito sobre isso, me dá muito mais tranquilidade. Agora tem um ponto que é o pilar número 4, que você vai entender como que o pilar número 4 também ele traz segurança para você que está investindo. A gente já vai chegar nele. Um próximo pilar aqui é o número 3, que é pilar LAR. Liquidez, atratividade e rentabilidade. Quando nós falamos de liquidez, né, a gente sempre recomenda, quando a gente vai escolher imóvel na planta, já valida a consultora, nós vamos escolher o melhor produto para você, que é um apartamento que esteja numa região que tenha uma valorização bacana, que tenha, por exemplo, aqui no caso que nós estamos falando
da região em específico, nós estamos falando, por exemplo, Itapema, Balneário e Porto Belo venderam 11 bilhões em um ano. Então, já consegue ter uma percepção de liquidez da região. É um bom exemplo. A gente mora em Florianópolis, não é porque a gente mora perto que a gente está trazendo esse cenário, mas vamos colocar aqui, ó. Por que a gente está falando disso? Por exemplo, as cidades que mais valorizam no Brasil hoje, das 5 primeiras, 4 delas Estão em Santa Catarina. estão em Santa Catarina. Por quê? Porque hoje está tendo um movimento de litoralização, tem muitas pessoas querendo vir para cá. Inclusive, se você pesquisar no Google, Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, vai aparecer do lado. É bom para morar? É seguro? Quando Então, você Google... começa a pesquisar, o Google já começa a dar as principais pesquisas para aquele tema. E se você pesquisar, você já vai ver isso. Por quê? Porque tem muita gente querendo vir morar para cá. A qualidade de vida é muito alta, a segurança alta e principalmente esse movimento de litoralização. Segurança, desemprego baixíssimo. A gente está falando do desemprego, o menor desemprego do Brasil. Então nós estamos falando de um estado que ele é muito pró-negócio, né? Isso. Não quer dizer que você tem que investir aqui. Eu quero dizer, você tem que encontrar regiões que tenham essa liquidez. A primeira etapa do pilar é liquidez. Como é que eu entendo onde é que tem liquidez? É onde tem movimentação, onde tem demanda. E nessa região aqui, se a gente pegar essa Costa Esmeralda, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Porto Belo, Praia Brava, Itajaí. Tem pessoas do mundo inteiro que compram aqui. Isso traz liquidez. Se eu pegar uma região como Gramado, também. São Paulo, também. Por quê? Porque muita gente do mundo todo pode comprar lá. Tem muitas pessoas que compram imóvel em São Paulo, que compram em Gramado, que compram aqui na região sul do Brasil. São cidades referências, né? São cidades referências para o mundo todo. Quando você pega uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade do interior, uma cidade que não tem perspectiva de crescimento, quem compra imóvel lá é somente quem mora lá. Não existe pessoas de fora que vão comprar imóveis lá. Então isso não traz liquidez. Entendeu essa questão da liquidez? É muito importante você ter liquidez. O que é liquidez? É demanda e oferta. Onde tem alto volume de demanda, há pessoas interessadas em comprar. É essas regiões que mais vão ter liquidez. Isso também está muito atrelado com a rentabilidade. Com certeza. Mas vamos falar... Vamos por etapas aqui. Vamos por etapa. A gente falou de liquidez. Segundo, atratividade. Atratividade. O que é atratividade, Lima? Quando a gente fala de atratividade, nós temos que analisar alguns requisitos. Que sejam... Acompanha, bota ali para eles acompanharem, Leandro. Ah. Bota ali. Só para vocês terem ideia da atratividade que a gente está falando em específico, por exemplo, dessa região, que o Leandro falou, nós estamos falando de um lugar que tem, de uma região que tem mais de 20 parques para você com a sua família curtir. Parque Dinossauros, Parque das Águas, Parque do Pirata, Parque da NASA, enfim, são diversas atrações que você pode curtir com a sua família. Olha só, lembrando, nós estamos numa região que vai ter o maior pier da América Latina, Leandro. Sim. E isso não é só para Itapema, não é só para Santa Catarina, isso é para o Brasil. Nós estamos falando do Hard Rock Café na frente do mar, nós estamos falando de uma região que está investindo pesado na parceria público-privada. A nossa região, em específico, ela tem uma parceria muito forte público-privada. O que acontece, Leandro? As obras são muito rápidas e traz muito retorno. O que é? Muito emprego, muito restaurante novo, muito hotel, e tudo isso é um chamariz para a região. Se vocês verem a imagem ali, olha só como esse pier é bacana. Lembrando, a gente está tirando toda aquela parte de temporalidade da região. Esse é um pier que vai funcionar 24 horas. Então, toda hora a pessoa vai ter alguma coisa de gastronomia ou lazer para fazer numa cidade dessa. Isso traz muita credibilidade e mais rentabilidade para você. Então aqui a gente está trazendo como exemplo aqui a região de Itapema e Porto Belo, que é do lado de Balneário Camboriú, 1 hora de Florianópolis, 1h15, 1h20 de Joinville. Então é uma cidade muito litorânea, com uma praia excelente, tem atração de navio aqui, todo ano tem uns 30, 40 navios que atracam aqui nessa região. Então esse aqui é um exemplo de uma cidade que tem uma atratividade alta. E a atratividade tem 2 pontos também. A primeira que é a questão da estrutura do local, certo? O que eu quero dizer? Estrutura do local. Por exemplo, Gramado. Gramado tem uma estrutura excelente. Muitos restaurantes, muito parque para as crianças, muita atração para a família. E é uma coisa que está acontecendo também. Isso também tem em São Paulo. Isso também tem lá em Orlando, por exemplo, né? Lá na Disney. Então, só para dar exemplo para você. Lugares com atratividades externas,
com grande estrutura para restaurante, mercado, tudo que a gente precisa usar, né? No dia a dia as pessoas precisam usar isso. Então é isso que você precisa ter. E tem também a atratividade do edifício, do prédio, do produto, da construção que você está tendo. É muito importante. O que são os pontos que trazem atratividade para um empreendimento, Lima? Primeiro deles, assim, um ponto importante. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem que comparar o metro quadrado. Se você vai investir numa cidade que já tem esse potencial e essa força, você tem que comparar os produtos entre eles. Se todo mundo está fazendo um produto de alto padrão, o produto tiver baixo padrão, por mais que seja mais barato, não vai rentabilizar. Então tem que ter... Mas fala um pouco pra gente, Lima. Quando a gente vai comprar um imóvel na planta, a gente primeiro tem que escolher, além da consultora, ter credibilidade, patrimônio de afetação, entre as coisas, você tem que escolher uma planta que tenha liquidez, certo? Que é uma planta do andar intermediário, que não fique muito andar baixo para você não ter o barulho da rua, que atrapalha bastante na liquidez, ou muito próximo da área de lazer, que também tem um barulho. Uma planta quadrada, uma posição solar norte, leste, oeste, aqui em específico nessa região, por exemplo, a gente tem muita umidez, então face sul, nós não recomendamos de jeito nenhum, mesmo que esteja mais em conta. E essa questão que o Leandro falou de comparar metro quadrado é muito bacana. Pegar dois produtos similares, de projeções muito parecidas, de uma construtora que tem uma área de lazer bacana, outra construtora tem uma área de lazer bacana, mesmo de vaga de garagem em área privativa, para ter uma comparação, para saber se você vai ter uma margem de ganho bacana ainda comprando na planta. Essa é uma comparação muito bacana, mas ela tem que ser feita com similaridade, porque o pessoal costuma pegar um produto diferente e outro e não tem como dar certo. Não dá, né? Para comparar, mas o preço do imóvel na planta está o mesmo de um prédio aqui que está pronto. Existem 9 itens que você tem que olhar quando você vai avaliar um imóvel. Inclusive, a gente fez uma aula sobre isso. Fizemos. Com 9 itens, porque dependendo da estrutura do prédio, da cidade, vários fatores, no mesmo edifício pode ter um apartamento que custa 1 milhão, vamos pegar um número redondo, 1 milhão, e ter apartamento que custa 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Ou até mais. Se for frente e mar, até mais. Às vezes o apartamento de trás vale 1 milhão, da frente vale 2, 3. Exatamente. Então, assim, isso. Você vê, no mesmo edifício, no mesmo padrão de construção, no mesmo área de lazer, na mesma cidade, no mesmo local, só por andares diferentes, localização e planta diferente, pode ter uma variação de 30%, 40%. As características impactam muito. Para você entender como é impactante. Então não dá para pegar uma avaliação superficial. Mas está mais caro. Não, tem que saber avaliar. E uma coisa que é importante também, né, Leandro? Desculpa te cortar, mas uma coisa bacana que você também saber da liquidez é comprar se tem um ecossistema ao redor do seu apartamento. Tem uma padaria, tem um colégio ao redor, tem uma área de lazer, tem uma academia. Tudo isso aí impacta na hora da revenda e diretamente no seu bolso depois. Então, o ecossistema, se no raio de 1 quilômetro tem essas facilities que nós falamos, supermercado, academia, colégio, tudo isso agrega muito valor. Exato. Então, lembre também que isso faz muita diferença na hora da revenda. E claro, tudo isso fica muito mais fácil de você identificar quando você tem uma assessoria, né? Por isso que a gente está dando aula para você ter um pouco mais de noção, cada vez aprender mais. Claro que se você tiver a oportunidade de conversar com a gente, eu não sei se a gente tem algum imóvel agora à venda, a gente vendeu semana passada, fez um lançamento no Tabela Zero, não sei se na época que a gente vai estar lançando esse vídeo aqui vai ter disponível, mas você pode falar com a nossa equipe aqui, vai ter um botão aqui por baixo para você falar com o Lima ou falar com nossos assessores aqui, para a gente te ajudar nisso também, porque esse é um pilar importante. Mas vamos para o pilar número 4. Lembra que eu falei sobre a garantia da consultora e eu falei que o pilar número 4 fazia sentido com isso? Por quê? Quando você compra um imóvel na planta e você paga à vista, seu risco é muito maior. Agora, se você usa o pilar número 4, que é ter um fluxo de pagamento 2 em 3, a gente já vai te explicar o que é isso, você tem mais segurança. Por quê? Porque você não vai estar botando todo o seu patrimônio, ou uma boa parte dele, à vista. Você vai pagar parcelado. O que é o fluxo 2 em 3 e por que ele é tão diferente? Na verdade, quando nós estamos falando do fluxo 2 em 3, primeiro que nós estamos falando diretamente da rentabilidade do seu investimento. Porque você pagando parcelado, primeiro que você já aumenta a sua segurança jurídica, você vê mês a mês de qualquer lugar do planeta a obra subindo. Começa por aí. Segundo, na hora da revenda, isso tem muita valia. Em vez de eu ter que pagar, por exemplo, um imóvel à vista para o Leandro, eu pago o que o Leandro pagou, mais o dobro aqui no método 2 em 3, já livre de impostos e comissão de corretagem, e ele consegue seguindo a prestação com a consultora. Isso viabiliza muito o negócio, porque em vez de eu ter que dar, por exemplo, 800, 900 mil reais à vista para o Leandro, eu posso dar 500, 600 mil reais e pegar esse parcelamento de 2, 3 mil por mês e seguir pagando. Isso facilita muito o negócio, não é, Leandro? Muito, facilita muito. Então ele te dá mais segurança, te dá mais
Flexibilidade, você vai pagando aos poucos. Você não precisa ter lá 1 milhão para botar no apartamento. Você não precisa comprar ele à vista. Você vai vendo a evolução. Você vai ter, então, você tem liquidez. Você tem mais liquidez também para vender depois. Você pode até repassar a própria dívida que você tem com a construtora. Você sabia que 75% das pessoas no Brasil não conseguem ser aprovadas no financiamento bancário? Olha a liquidez que você tem se você precisa vender um apartamento por um financiamento. Você perde talvez 80% do seu público-alvo de cliente. Então aqui, o método 2 em 3, ele facilita para você comprar, ele facilita para você vender e facilita para você ter segurança e menos risco. E por último, ainda facilita para você ter um fluxo de pagamento com uma rentabilidade dobrada, né? Em 3 anos você dobrar o seu patrimônio. Tudo isso, né, Leandro, que nós vamos fazer, nós do Método 3 vamos fazer o fluxo para você. Quem vai dizer o que fica mais confortável para você é você. Você vai falar, eu gostaria de pagar desse formato. Então você já tem mais ou menos detalhado como é que você vai pagar. Então a gente quer viabilizar da melhor maneira possível para você. A gente não vai chegar introduzindo, você tem que pagar assim. A gente vai montar juntos a melhor equação para você ficar mais confortável e dormir tranquilo, né, Leandro? O que significa isso? Vamos fazer na prática, né? Tá. Eu vou pegar o seguinte, vamos deixar a câmera aqui, eu e você. Imagina que isso aqui que essa caneta é um apartamento, é uma caneta de ouro aqui, tá? Ela vale R$1 milhão. É o que vale, certo? Certo. No método 2 em 3, o que seria esse pagamento parcelado? Em vez de eu pagar R$1 milhão nela, eu vou pagar parcelado. Quer dizer que daqui em 3 anos eu vou pagar 500 mil. Ela vale 1 milhão, em 3 anos eu vou pagar 500 mil. Estou arredondando, tá? Não é isso, quando o fluxo é mais alongado. Mas ela vale 1 milhão, eu paguei em 3 anos 500 mil reais. Exatamente. Daqui 3 anos, ela está valendo 1,5 milhão. 1.600.000 mais ou menos. Vamos arredondar só para você ter uma... Ela está valendo 1,5 milhão, tá? Vamos supor que não tem imposto aqui. Está valendo 1,5 milhão. Quanto que ela valorizou em 3 anos? Ela saiu de 1 milhão para 1,5 milhão. Ela valorizou 50%. Agora, quanto que o seu patrimônio valorizou? 100%. Ele valorizou 100%. Porque se você vender ela por 1,5 milhão, você tem 500 mil de dívida, você tira a dívida, sobra 1 milhão para você. Só que você investiu 500 mil e você lucrou 1 milhão. Ou seja, seu imóvel não precisa dobrar de valor para você dobrar o seu patrimônio. É isso que nós estamos querendo trazer na prática. Exato. Seu imóvel valorizou 50%, mas como você tinha aplicado o recurso financeiro seu só da metade do valor, o seu recurso valorizou 100%. Sendo assim, você usou o fluxo a seu favor. Exatamente. Isso que é um fluxo de pagamento 2 em 3. É um dos grandes diferenciais. Esse fluxo você precisa encontrar. Inclusive, a gente fez uma calculadora para isso, que a gente coloca todos os apartamentos que a gente compra, a gente coloca na calculadora e já contando, inclusive, a taxa de correção, tá? Outra vantagem do método 2 em 3 é que você não paga juros, você paga correção pelo CUB, que é muito baixinha, chega a ser 4, 5% ao ano. Então, fica muito bom, fica muito fácil, né? E lembrando que na calculadora, que depois a gente pode compartilhar o link para vocês, a gente calcula já as parcelas com o CUB, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso, mas a gente mostra todo o número como ele é. Inclusive, a calculadora dá a sugestão de preço final, a gente já coloca um valor menor para ter mais liquidez e também já conta... tira o imposto de renda e comissão do corretagem. Então, assim... É uma calculadora de verdade. De verdade, com todos os detalhes. Se você quiser, a gente vai fazer uma aula sobre a calculadora. Comenta, entra aqui embaixo no link, conversa com o Lima aqui ou com o Carlos, que ele vai estar nesse telefone aqui. A gente tem 2 pessoas que cuidam desse telefone, o Lima e o assessor dele, para você também entender sobre a calculadora, sobre alguma dúvida que você tem e se também a gente tem alguma oportunidade de tabela zero, tá bom? Já validado em todo esse método 2 em 3 que nós demoramos aí quase 1 ano para montar. Então, vai ser um prazer estar falando com você. Eu e o Leandro, acredito que a gente conseguiu falar brevemente para vocês o que seriam as principais partes para fazer um investimento imobiliário. E certamente você também entendeu que sozinho você não consegue adentrar em todos esse método. Sendo assim, põe à disposição, como o Leandro falou, para te esmiuçar e detalhar todo o método 2 em 3. Isso vem de uma dor que era conversar com corretores que não ensinavam nada. O corretor, ele só quer te empurrar o produto e ele não sabe se é... Mas, peraí, por que esse metro quadrado dessa região está mais caro? Ah, porque são produtos diferentes. Não. Me explica. Me explica o que é um produto diferente. Se eu olhar um vídeo no YouTube
e eu perguntar por que que esse microfone aqui custa R$ 2.000 e o outro microfone custa R$ 500, vai ter um cara no YouTube ensinando hoje em dia. Hoje a gente está na era da educação. Eu trabalho com educação, eu sou empresário no ramo da educação. Tem mais de 500 mil alunos no mundo. E eu falei, vamos trazer isso para cá. Não faz sentido. Vamos democratizar Os esse... corretores eles só querem te mostrar um PDF de 60 páginas. Ah, esse é o produto. Quer ou não quer? E você tem que ficar pensando se vai valorizar ou não. Qual planta você vai escolher? Você sabe? Você não sabe. Então, por isso que o quinto pilar ter um assessor 2 em 3. Esse projeto nosso ainda é novo, então se você conversar agora, você vai conversar direto com o Lima. Mas futuramente a gente está treinando pessoas Para ficarem para aptas ser a... assessores 2 em 3. Baseado no nosso método, que é um método de ensino. A gente está ensinando pessoas e formando pessoas para isso. Para depois, essas pessoas que estão na ponta como você, poder investir com segurança, tranquilidade, sabendo que teu dinheiro está rendendo muito mais do que a renda fixa. E poder dobrar o patrimônio conosco, né, Leandro? Que é a É. parte mais importante, né? Então hoje a gente traz para vocês educação financeira e, consequentemente, se você interessar e fizer sentido para você, acredito que eu vou fazer, nós temos uma mega oportunidade para você. Eu vou apresentar para você, eu mesmo, Adriano Lima, para você dobrar o patrimônio conosco. Para quem conversar contigo aqui, Lima, mostra aquela do PDQ ali do lado do pier que tá saindo. Vou mostrar. Eu acho que tinha até a vista lá naquele prédio. Tem. Será que tem aqui? Vamos ver se a gente acha. Carlos, qual que é a vista daquele... Tem por aí? Acho que eu podia até mostrar aqui. Só Eu para acho ter ideia do que ainda a gente tem tá poucas, falando, tem né? poucas unidades, mas é uma A gente vai condição mostrar muito para boa. você o porquê que você tem que escolher um produto numa localização extremamente vantajosa. Olha só. Não mandou aonde, Carlos? No WhatsApp? Espera aí que a gente já vai mostrar para você aqui, ó. No WhatsApp. Na prática, aqui na hora. A gente tá fazendo essa aula aqui para você aprender sobre imóveis e investimentos. Não chegou aqui, Carlos. Aqui. Aí sim. Olha só a vista que a gente tem desse. A gente lançou semana passada e vendeu praticamente todas as unidades que a gente tinha. Nesse. Olha a vista que vai ter aqui, ó. Ali na frente é o pier. Aqui na frente aqui é o pier. Que tá lá, o pier turístico. Vai ser entregue daqui 2 anos. Então, o potencial de valorização aqui com esse pier é o maior pier da América Latina. Esse pier vai mudar não só Santa Catarina, mas o Brasil. Acredite, será uma referência. Tem o pier, nós temos a marina, se você separar, nós temos o mole, ali vai ter um parque. Então, se você olhar no raio de visão que você está tendo de 600, 700 metros, você já está vendo 3 pontos turísticos de uma valia grande. A marina, que também é um ponto turístico, que você pode deixar seu barco. O pier, que vai ser o maior ponto turístico de Santa Catarina. E os moles e o atracadouro junto com o parque. Então, olha só como é importante a localização e comprar numa pré-tabela, uma consultora bacana, um assessor 2 em 3, um fluxo 2 em 3 e tudo isso com garantia jurídica para você. A gente está trazendo esse produto para vocês terem ideia do que é um produto de verdade para você dobrar seu patrimônio. Então, clica aqui no botão Converse com o Lima aqui. E foi um prazer dar essa aula para você. Um abraço. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Um abraço e valeu. Valeu.